Olá pessoal aqui do YouTube, como é que vocês estão? Hoje vamos começar aqui então um quadrozinho que eu disse, partilhei lá no Stories, que eu ia então trazer aqui para vocês, que vai ser o Diário da Doula. Eu vou ter algumas sessões com uma doula que infelizmente por causa da pandemia que estamos a viver e por causa do Covid-19 vão ser virtuais. O objetivo é que ela esteja no momento do parto comigo, se tudo correr bem, isso será possível, portanto vai ser bom porque vou ter alguém a acompanhar-me desde o início, não desde o início porque já estamos a meio da gravidez, mas enfim, a acompanhar-me e que vai poder estar lá comigo no momento do parto, porque infelizmente aqui nos Estados Unidos uma coisa que acontece muito, eu não sei se é com toda a gente ou não, mas comigo está a acontecer assim, nós não temos a certeza se a médica que nos acompanha durante as consultas será a médica que estará connosco no parto. E isso passa uma certa insegurança para quem é mãe, sabe de certeza, não é? Que o momento do parto já é um momento em que nós estamos fragilizadas e inseguras, nunca sabemos o que é que pode acontecer, pode correr tudo muito bem, como algumas coisas podem correr mal, e então ter ali um certo apoio, eu acredito que faça toda a diferença, não é? Claro que é o meu primeiro parto, será o meu primeiro parto, é a minha primeira gravidez e portanto tudo é muito uma novidade, mas estou muito contente por ter esta oportunidade então de ter uma doula a acompanhar-me. Hoje vim então aqui explicar-vos qual é que é o papel de uma doula, para que é que ela serve, porque há muita gente que não faz ideia, que nem sequer sabe que é possível ter uma doula. Eu já sabia porque eu gosto muito de pesquisar, gosto de estar informada acerca de, enfim, tudo aquilo que eu posso. Uma doula que é uma pessoa que vai acompanhar a grávida desde o início até ao fim e que não tem os mesmos interesses que o médico, que está ali mais virada para a grávida e muito menos virada para fazer o protocolo mecanicamente que já é imposto ou seguir as regras do hospital. Então acaba por nos passar ali uma certa segurança porque nós sabemos a priori que ela não tem nenhuma relação contratual com o hospital e então que ela está ali para nos ajudar, para nos empoderar, para nos defender caso seja necessário. Porque às vezes nós, enquanto pessoas comuns, não é? Não sabemos quais são os procedimentos aos quais nós podemos recusar-nos, quais são os procedimentos que nós podemos exigir, ou podemos vir a ser tratadas de uma forma menos correta, não é? Como vocês sabem, há a violência obstétrica, que cada vez é mais um assunto em pauta e que quando dentro da sala do parto nós temos apenas o médico que trabalha naquele hospital e os enfermeiros, nós estamos ali dentro de uma equipa que é uma equipa que supostamente é uma equipa coesa, que tem interesses em comum, que tem deveres para com o hospital, que neste caso é a entidade patronal daqueles profissionais. A doula vem de fora, ou seja, ela está ali para defender a grávida e não tem nada a ver com o hospital, não tem nada a ver com aquela equipa. E então ela vai acabar por nos salvaguardar se nós também precisarmos de alguma ajuda nesse sentido, de estarmos a ser forçadas a fazer alguma coisa que não queremos. Ela vai estar ali para dizer não, ela não queria fazer isso, ou ela não quer fazer isso, ou estava no plano de parto que ela não pretendia que isso fosse realizado, e eu estou aqui também para defender os interesses dela. Para além disso, uma doula serve para nos acompanhar e para nos elucidar de todas as opções às quais nós temos direito no parto e no processo da gestação. Ela também está aqui disponível para nos esclarecer todas as dúvidas ao longo do processo, que perguntas é que nós podemos fazer aos nossos médicos, não é? Se nós temos algum tipo enfim, de receio. Então, ela acaba por funcionar como uma psicóloga, acompanhante e advogada da gestante. Para mim está a ser muito bom saber que tenho alguém a qual eu posso ligar, mandar uma mensagem, em que eu tenho um contacto muito próximo, nós falamos no WhatsApp, por exemplo, ou seja, alguém ao qual eu posso recorrer
se eu tiver algum tipo de dúvida, eu não tenho essa ligação tão estreita com a médica, não consigo ter esse contacto com a médica e sinto que as consultas são muito mecânicas. Vou lá, há um protocolo a seguir, hoje vais fazer isto, vais fazer aquilo, vais fazer o outro, neste dia o que se espera é isto, e vejo daqui a um mês. E basicamente é isto, e nós nem sequer temos abertura para fazer perguntas, não nos sentimos tratadas como seres humanos e individuais, porque somos todas diferentes, é quase como se fôssemos todas postas dentro do mesmo saco, seguimos todas aquele carreirinho e pronto, basicamente é isto. E é quase que nos dizem assim, o que tiver que ser será e na hora logo se vê. E a doula está aqui para dizer, não é assim, tu és a dona do momento, tu é que estás a parir, tu é que vais dar à luz e tu tens que estar no controle da situação. Então é isso que a doula nos tenta passar ao longo de todas as consultas e posteriormente no momento do parto, é que nós enquanto gestantes sintamos que estamos no controlo da situação e não que estamos a ser dominadas pelos protocolos do hospital ou pelos protocolos dos médicos em questão, das enfermeiras, enfim. Ou seja, nesta primeira consulta, o que é que nós fizemos? Eu contei-lhe um bocadinho de como é que tem sido a minha gestação até agora, quais são os meus medos, né? Quais são os meus maiores medos, como é que tem sido também as consultas, enfim, como é que eu me sinto em relação às consultas, em que eu partilhei com ela o mesmo que estou aqui a partilhar com vocês. Partilhei com ela então também como é que eu imagino que será o parto, ou como é que eu gostaria que fosse o parto, algumas coisas que eu não quero que aconteçam, ou que eu não gostaria que acontecessem, para que ela possa então na próxima sessão trazer já um plano um bocadinho mais elaborado, segundo aquilo que eu lhe expliquei e que eu lhe falei hoje, do que é que nós podemos fazer, enfim. Vamos também na próxima sessão fazer o plano de parto, onde ela me vai explicar tudo aquilo que é possível que eu escolha. Por exemplo, ela falou-me de uma coisa hoje muito interessante, que eu não fazia ideia e que é muito interessante e importante que nós saibamos destas coisas. Há um procedimento que é realizado muitas vezes nos bebés, não é? Assim que eles nascem, ou seja, ela para além de nos fazer o acompanhamento da gestação, enfim, todo este período até ao parto, do parto, ela também nos ajuda a perceber no pós-parto, como é que vai ser, quais são os procedimentos que vão acontecer no hospital, o que é que te vão propor, deves ou não deves aceitar, quer dizer, ela não nos vai dizer se devemos ou não devemos aceitar, ela vai nos dizer quais são os procedimentos que acontecem normalmente, para que é que eles servem, se podemos ou não podemos recusar aquele tipo de serviço e como é que nos devemos posicionar caso a nossa decisão seja de não aceitar aquele tipo de procedimento. Então ela falou-me de um procedimento que é, quando os bebés nascem, ser aplicado um antibiótico nos olhos, que é tipo um creme que aplicam nos olhos dos bebés. Eu tive uma amiga há pouco tempo que teve bebé e por acaso ela tinha-me falado que tinham aplicado um creme nos olhos da bebé assim que ela nasceu. Eu nem sequer me questionei porque é que colocaram o creme, porque enfim, aquilo pareceu uma coisa super normal, não é? Ok, se eles colocaram é porque eles sabem que têm que colocar. Mas ela explicou-me que não é bem assim, que não é se eles colocaram é porque eles sabem que têm que colocar. Ela explicou-me que esse creme que é aplicado é um creme que tem antibiótico e que acaba por ser bastante forte para aquele bebê, para aquela flora intestinal que ainda está a acabar de se formar e que os cremes são absorvidos pela pele. Então, ela explicou-me que há um motivo pelo qual esse creme é aplicado, que quando a mãe tem algum tipo de infecção, enfim, fúngica, por exemplo, na zona vaginal, não é? Quando o bebê nasce, essa infecção poderia passar para os olhos da criança e então é por isso que eles aplicam automaticamente aquele antibiótico para prevenir então a possível infecção do bebê. Mas o que ela me disse foi que, por exemplo, no caso dela, ela recusou-se, ela disse que não queria porque ela fez todos os exames antes do parto, ela não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de exame deu positivo e que, portanto, não havia nenhuma necessidade para que aquele produto fosse aplicado nos olhos do bebê. Eles aplicam como se fosse por um descargo de consciência, mas quer dizer, são mais químicos em cima da criança, quando no fundo ela não precisa propriamente. Explicou-me também outro procedimento que é feito, que é a vitamina K, que dão ao bebê assim que ele nasce, porque se o bebê passar por algum tipo de trauma, se o parto for muito traumático, se ele cair, se bater com a cabeça em algum sítio e começar a sangrar, o bebê, como tem pouca vitamina K, vai ter hemorragias muito mais fortes do que,
se já fosse mais velho. E então eles aplicam automaticamente essa vitamina no bebê. Então, nesse caso, por exemplo, ela disse, tu podes recusar também, porque é muito raro que um bebê tenha esse tipo de problemas, mas não é o ideal recusares, porque se acontecer, pode ser fatal. E então, ou seja, foi isso que ela estava a explicar hoje, que o que ela me vai explicar na próxima sessão e ao longo destes meses, sanando todas as dúvidas que eu tenha, é exatamente isto, que eu perceba o porquê das coisas estarem a ser feitas, o que é que vai ser feito, quais são as minhas opções, qual é a opinião dela também em relação a se eu devo ou não aceitar isto ou aquilo. Falámos também sobre a questão de eu querer epidural ou não, quais são as coisas, ela vai-me explicar também mais tarde quais são as coisas que podem acontecer, como é que eu posso recusar-me ou não, enfim. Foi assim um apanhado geral para que ela me conhecesse também um bocadinho melhor e conhecesse também a minha gestação, não é? Vai-me também ajudar a perceber como é que as coisas vão funcionar no hospital, qual é que é todo o processo, desde o momento em que eu decido ir para o hospital até o momento em que o bebê nasce. Ela vai-me também tentar ajudar, porque isso foi uma das coisas que eu partilhei com ela, que eu queria muito, que era tentar esperar o máximo que eu conseguir quando as contrações começarem, quando o grande momento chegar. Uma das grandes coisas que eu envisiono e que eu sonho, pelo menos neste momento, depois logo se vê como é que vai correr, é de tentar aguentar o máximo que eu conseguir em casa antes de ir para o hospital. Eu não queria chegar ao hospital com 3 dedos de dilatação, 4 dedos de dilatação e começar a ficar desanimada e com medo e a achar que o meu corpo não vai ser capaz de passar por um parto normal. Vamos ver, não é? Se eu vou poder e se eu vou ter essa opção do parto normal, porque isso também são coisas que depois, só na hora é que se percebe. Vamos imaginar que a bebê não dá a volta, que está numa posição em que não pode nascer de parto normal e dessa forma automaticamente tem que ser um parto agendado, tem que ser um parto cesariana. Portanto, tudo vai depender de como é que as coisas se vão desenrolar, mas é muito bom saber que eu tenho uma pessoa do meu lado, não é, preocupada apenas comigo e não com procedimentos de hospitais e com fazer o trabalho deles e despachar e toca andar e vem à próxima, próximo bebê. Não, é uma pessoa que está ali preocupada realmente que eu domine aquele momento, que eu experiencie ao máximo aquele momento. Também partilhei com ela o facto de eu querer que o Boa Magia experiencie o momento também ao máximo, que ele não esteja também ali, de certa forma, com um papel que não lhe compete e sem saber muito bem o que fazer. Apesar que eu não estou nada preocupada, porque eu sei que ele vai estar mais do que à altura, mas ainda assim, pronto, partilhei com ela para que ela perceba que se ela puder estar no parto, que eu quero que ela faça tudo o possível para que ele possa também experienciar e viver o momento com toda a intensidade que ele também merece. Em que ela também me disse que sim, que acha que é ótimo que eu queira ficar o máximo de tempo em casa, que assim que eu começo a sentir dores, que eu posso lhe ligar e que ela me vai ajudando, que ela me vai dando direções, olha, de quanto em quanto tempo é que está, olha, vai tomar um banho, ver se elas ficam mais, se as contrações ficam mais distantes ou mais próximas. Se ficarem mais próximas de X em X tempo, ok, liga para a tua médica ou liga para o hospital. Começa a preparar as coisas, olha, tenta dormir, olha, tenta... Ela deu uma dica muito interessante também, que foi, por exemplo, uma dica que eu costumo dar às minhas gestantes, não é? Que ela estava-me a explicar, quando elas começam a ter dores, mas que ainda estão muito espaçadas, não é? Para ir para o hospital, eu digo-lhe, olha, define uma meta, vou ver este filme. O filme tem 2 horas, durante aquelas 2 horas tu vais ver o filme. Isso faz com que tu tires a tua atenção da dor, que não fiques só focada na dor. Quando passarem aquelas 2 horas, vais ver o tempo que está e se aí sentires que a dor já não está suportável ou que já estás com contrações de pouco em pouco tempo, aí nós vemos então se tentamos outra meta ou se vais então para o hospital. Então foi muito interessante, sobretudo sentir que tenho ali alguém que percebe do assunto e que está preocupada em me ajudar a ter a experiência o mais dentro possível das minhas expectativas. Portanto, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham percebido qual é o papel de uma doula. Se vocês tiverem perguntas, deixem aqui nos comentários. Se vocês também tiveram uma doula no vosso parto, se vocês procuraram por isso, deixem também aqui o vosso feedback. Como é que correu, se vocês gostaram, se não gostaram, se a experiência foi boa, se foi uma mais-valia para vocês, se acham indispensável
a presença de uma doula no parto, ou enfim, no acompanhamento com vocês. Se vocês gostariam de ter uma na próxima gestação, não é? Se entretanto já ajustaram e não tiveram essa possibilidade. Se vocês não sabiam de todo que existia esta profissão e que enfim existiam doulas que nos podiam acompanhar e ajudar neste trabalho que é toda esta nova experiência que é gestar uma vida, não é? E trazer uma vida ao mundo. Fico à espera dos vossos comentários, vamos aqui partilhar, porque também é a minha primeira vez, a minha primeira experiência, a minha primeira doula. E enfim, estou muito contente de poder estar a partilhar isto com vocês. Espero que isso vos abra a mente também para outras opções, para que vocês saibam que vocês têm opções, que eu acho que isso é que é o mais. Que nos dá mais poder, né, enquanto mulheres e enquanto gestantes, é sabermos que temos opções e que temos o poder da escolha também dentro da nossa realidade, dentro daquilo que for acontecendo. E pronto, basicamente foi isto que eu falei com ela, eu acho. Mas pronto, quando eu tiver então a próxima consulta, que vai ser em princípio no dia 2 de dezembro, eu volto a gravar um videozinho para vos contar então o que é que nós falámos nessa consulta, o que é que nós colocámos no meu plano de parto e depois também nas próximas vou também partilhando com vocês e quando for o parto eu venho depois partilhar com vocês o meu relato de parto, se as coisas foram dentro daquilo que eu imaginei ou se pelo contrário foi tudo diferente e saiu tudo fora dos planos, enfim. Espero então poder partilhar mais essas fases com vocês. Muito obrigada por estares aí, muito obrigada por acompanhares e um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!